Glutamina, eu sei. Você vai vir com 7 pedras na mão, né? Glutamina, limão e gratidão. Tenho certeza que você já ouviu falar disso aí. O que você não ouviu é o que eu vou te contar nesse vídeo relacionado à glutamina. Se você toma, você vai saber o porquê que você tem que parar ou continuar tomando. E se você não toma, você vai entender por que você deveria repensar sobre glutamina. Adonis, eu duvido que glutamina serve para alguma coisa. Por isso que você tem que duvidar mesmo. Mas paga pra ver e continua nesse vídeo. Já aproveita. Sou professor Adonis Carnevale, sou neurocientista do comportamento, mestre em ciências da saúde pela USP e fisiologista do exercício. Então já se inscreve aqui no canal para você receber e parar de ficar ouvindo tudo e acreditando naquilo que as pessoas andam dizendo. Roda a vinheta aí, Wesley. Glutamina, né, meus amigos? Primeira coisa que a gente tem que saber aqui é que você vai saber tudo que você precisa saber sobre glutamina. Mas antes de tudo, já dá o like aqui nesse vídeo, se inscreve aqui no canal e já me deixa aqui nos comentários o que você gostaria de saber relacionado a suplemento, alimentação, sobre a fisiologia de alguns alimentos. Quando a gente fala em glutamina, a primeira parada que a gente tem que saber é o que é essa jossa. A glutamina é um aminoácido. É por isso que muita gente se equivoca quando o assunto é glutamina, porque falam que é aminoácido e elas já se conectam o quê? Estou tomando aminoácido porque eu quero ganhar massa muscular. Cara, que loucura. Como você é burro. Deixa eu te falar uma parada. Existe um grande equívoco nas academias, na cultura do treinamento, de achar que todo e qualquer suplemento serve para ganho de massa muscular. Para que essa jossa! Nem todo suplemento tem o objetivo de ganho de massa muscular. E não é porque você quer ganhar massa muscular que você tem que tomar suplemento. Ou não é que você não possa tomar um suplemento que não seja para ganho de massa muscular, pegou? Não, você ficou nervoso? Não. Tendo uma parada, eu sou pior do que você imagina, mas uma coisa eu preciso te dizer. Para de achar que todo suplemento que você toma tem o foco de hipertrofia, porque às vezes não tem. É o caso da glutamina, porque se for para hipertrofia, ela não funciona. Se for, Adonis, eu tô tomando glutamina. Pra quê? Qual é o motivo? É desse jeito que é por quê? É pra hipertrofia, ganho de massa muscular, reparação músculo-esquelético. Não sei. Não funciona. Por quê, professor Adonis? Porque a glutamina ela já é primeiro produzida pelo nosso organismo. Grande parte dela. Então ela é um aminoácido não essencial. Nosso organismo já produz. E automaticamente a gente consome também glutamina, grande parte pela dieta, pela ingesta proteica normal. Então, um ponto que a gente tem que entender aqui, a glutamina não serve para o ganho de massa muscular. A glutamina, como eu estava dizendo, ela é um aminoácido. Se ela é um aminoácido, ela participa de inúmeras funções dentro do nosso organismo. Mas existe uma parada que ninguém vai te contar na faculdade, ninguém vai te dizer que a glutamina faz, que é muito importante. Nós devemos pensar se realmente nós deveremos negligenciar a oportunidade de utilizar esse suplemento, que não é caro, é um suplemento que tem um preço muito bom no mercado, que é o quê? Que é a hiperpermeabilidade do nosso intestino. Quando a gente fala de intestino, o intestino ele é um órgão endócrino, neuroendócrino. O intestino, que é onde? É o lugar aqui embaixo do teu estômago, que está conectado ao teu estômago, que faz a digestão dos nutrientes. E automaticamente as pessoas achavam antigamente que ele era apenas um tubo que passava merda, que ele fazia a base entre coisa que vai entrar e coisa que vai sair, e o restante vai ser defecado na forma de bosta. Que merda. Mas o que você tem que entender é que o intestino ele foi ultimamente muito estudado e o nível do intestino ele é importante para que nós saibamos o que? O intestino ele gere uma função importante. Porque ele tem uma microbiota, que é o quê? Uma quantidade de bactérias intestinais que funcionam, quando funcionam adequadamente, ele impacta no nosso neurohormônio, ou seja, ele impacta no nosso humor, no funcionamento cerebral, e ele impacta também na nossa função imune. Então o intestino, mas não é porque ele quer, é por conta dessas bactérias que povoam no seu intestino, ele tem um impacto muito forte no teu organismo. Inclusive,
no teu sistema imune e no teu sistema neurofisiológico, é isso mesmo. Ou seja, por isso que as pessoas falam que quando você não caga, você não vai no banheiro, você fica enfesado. E o enfesado tem tudo a ver com a pessoa que está raivosa, nervosa. Vocês me desculpem, em nome de Jesus, eu peço perdão pelo que eu vou dizer agora. Mas eu passava de 20 dias, 15 dias, 18 dias sem saber o que era me sentar no sanitário para dar uma bela de uma cagada. Não entre algo indesejado no nosso organismo, na nossa corrente sanguínea, como se fosse uma bactéria, um vírus. Então, ele faz também a mesma função de absorver para jogar as coisas que são importantes para o funcionamento da nossa fisiologia, mas ao mesmo tempo ele também filtra e barra aqueles que não devem entrar, que são vírus e bactérias. O problema é que quando nós temos um fenômeno chamado disbiose intestinal, ou também chamado de hiperpermeabilidade do nosso intestino, essa junção, esse filtro, ela começa a ficar mais larga. Essas vilosidades, essa junção fixa aqui firme, ela tem que ser bem juntinha e bem firme, para só passar aquilo lá que é alimento, que é nutriente. Agora, substrato, vitaminas, etc. Mas quando você tem muito larga ela, você começa a passar moléculas que não devem passar. Isso impacta o seu sistema imunológico, isso gera inflamação, isso acarreta numa série de problemas, que é chamado também no meio científico de disbiose, ou também de hiperpermeabilidade intestinal. Adonis, o que isso quer dizer? Quer dizer que às vezes as pessoas que se alimentam, por exemplo, de lactose, de glúten, não tem problema com esse tipo de alimento, mas por quê? As moléculas proteicas do leite e as moléculas proteicas do glúten, por exemplo, elas, por serem maiores, elas deveriam ter mais tempo aqui no seu intestino para serem digeridas, elas acabam passando quando o seu intestino ele está com uma microbiota desregulada e com esse problema nos ligamentos dele, nessa junção dele, e automaticamente você começa a passar moléculas grandes e que não estão preparadas para estarem na nossa corrente sanguínea. E aí o que acontece? O sistema imune, que está presente bastante, mais de 70% do sistema imune é produzido, está presente no nosso intestino, ele acaba sendo acionado, gerando um processo inflamatório, e isso acaba deixando o organismo confuso. E é por isso que às vezes você se sente mal tomando leite, se sente mal comendo queijo. Queijo é derivado do leite? É, só se você souber outro jeito de fazer quiche. Acha que tem problema com lactose, mas na verdade você não tem. Você tem problema no seu intestino. Às vezes você come pão e se sente estufado, come uma massa e se sente estufado e acredita que o seu problema é com glúten, mas não é. O seu problema está no intestino. Sendo que, o que você está querendo dizer, professor Adonis? Se você resolver esse problema no teu intestino, você pode comer esses alimentos numa boa, que não vão fazer mal. Só que agora, por você estar com esse processo de disbiose, eles estão te fazendo mal, eles estão te inflamando, eles estão gerando um processo inflamatório, porque eles estão ativando, estimulando o seu sistema imune de uma forma à toa, ok? Então, o que nós precisamos entender é que aonde entra a glutamina nisso, professor Adonis? Uma vez que eu já entendi o processo de disbiose e de hiperpermeabilidade do meu intestino, nós temos que saber que o nosso intestino ele troca de célula, ele troca essas paredes, essa base de cobertura da nossa parede celular, ela é trocada, e também as bactérias que povoam o intestino, tanto as boas quanto as ruins, elas vivem e morrem numa média de um dia. Algumas vivem e morrem em 4 horas, outra em 12, outra em 20 horas. Então nós temos uma média de um dia para trocar todas as bactérias e a parede intestinal. Ela tem um turnover de morte e de criação, de construção, de 4 a 6 horas. Então essa troca ela é muito rápida. O que acontece é que coisas que você come hoje já podem te fazer mal ainda hoje ou amanhã. Coisas que você às vezes negligencia na tua alimentação podem te fazer mal. E também o fato de você não cuidar do teu intestino também pode te fazer mal, ou pode deixar ele mais vulnerável. Pega a palavrinha aqui, vulnerável, aumentar a vulnerabilidade do teu intestino. É aí que a glutamina entra. Professor Adonis, onde que a glutamina entra? A glutamina, ela é a maior produtora e auxiliar na construção dessa flora intestinal, dessa microbiota intestinal, dessas paredes dos enterócitos intestinais, essa camada protetora do nosso intestino. Então, quando você tem a glutamina sendo o aminoácido mais o protagonista, o aminoácido protagonista nessa construção do seu intestino, sabendo que o seu intestino ele faz um turnover diário,
de mudança, quanto mais nós mantivermos a nossa taxa de glutamina adequada e alta, maior a chance de nós termos um intestino saudável. Isso diz respeito a um cérebro saudável, emoções saudáveis, neurohormônios saudáveis e um sistema imunológico mais forte. Melhora de massa muscular e etc. E ela realmente não promove efeito nenhum nisso. E eles falam relacionado a aumento da quantidade de moléculas do sistema imune dentro do corpo. Aí esses estudos eles mensuram leucócitos, neutrófilos, miócitos, enfim, linfomas, células do sistema imunológico. E também eles mensuram células do sistema, marcadores inflamatórios, interleucina 6, TNF-alfa, para saber se, tá bom, tomou glutamina, será que aumentou a quantidade de células do sistema imunológico? Essa é a pergunta. Será que diminuiu as células do processo inflamatório? Só que nós temos que lembrar que, primeiro, esses estudos eles são levados com pessoas durante poucos dias. Então, os estudos, a maioria das revisões, são estudos que foram feitos análise na hora, momentânea. Então, eu tomei glutamina, momentaneamente o efeito agudo, depois de poucas horas eu já analisei, o que é irrelevante para isso. E o outro ponto é que são poucos dias. E, pelo contrário, para que nós possamos observar uma melhora do sistema imunológico, por exemplo, do impacto do sistema imunológico, para tudo que você entra, você precisa de pelo menos várias semanas de análise. Ou uma utilização crônica. Então, o máximo que nós temos de análise é a análise de algumas semanas, 8 a 10 semanas. O que é muito baixo a nível de análise de sistema imunológico. Se até o treinamento físico, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, até o exercício físico, que ele é um poderoso para aumentar o seu sistema imunológico, no começo, nas suas primeiras semanas de treino, você acaba tendo uma queda do sistema imunológico para depois o organismo aumentar ele e deixar ele forte de uma forma consistente. Só que no primeiro momento, quando você treina, você acaba caindo do seu sistema imunológico. É aquelas pessoas que no começo da academia, elas sentem até uma queda do imunológica. Uma pessoa que pega um resfriado, uma pessoa que pega uma dor de garganta, uma pessoa que tem as tonsilas palatinas, que é essa famosa amígdala aqui, ó, que é chamada equivocadamente, porque a amígdala é só do cérebro, as tonsilas palatinas começam a inchar, a pessoa que sente a garganta enroscar, as mulheres têm infecção de urina. Então isso é muito comum em quem começa a treinar, e às vezes tem um treino administrado por um profissional que não é respaldado e infelizmente acaba fazendo cagada. Você é vergonha da profissão! Mas aqui não vem ao caso. E essa pessoa ela acaba tendo uma queda do sistema imune, o que é relativamente normal. Normal aqui acontece comum, porque não é normal. Normal é a pessoa não sentir isso, tá? Porque a prescrição de treino tem que ser boa, tem que ser certa, tem que já saber isso. Mas, comumente, as pessoas acabam tendo essa queda. Mas, logo depois dessa primeira semana, esses primeiros 15 dias, essa pessoa tem uma alta do sistema imunológico e automaticamente ela tem um fortalecimento gigantesco do sistema imunológico. Sendo assim, as evidências que vão negativamente, inclusive elas não são conclusivas relacionadas a isso, que é algo que a gente tem que levar em consideração. Por que você está falando isso, professor Nunes? Porque existe muita converseira no meio científico relacionada à glutamina. Só que muitas vezes não se é lido e interpretado da forma correta os estudos. Então eu estou aqui te trazendo uma análise que as pessoas têm que ler com mais atenção e saber fisiologicamente medir o que está acontecendo no organismo e o que acontece numa estatística de um estudo científico que às vezes pode ser significante aqui no meio estatístico, mas na parte clínica, prática, não vira nada. E aí tem problemas na metodologia. Um deles é a falta de quantidade de tempo, de cronicidade no acompanhamento e, obviamente, a falta de análise coesa, porque está sendo analisado apenas a molécula do sistema imunológico, se aumentou ou não. O que nós temos que analisar é permeabilidade aqui do intestino. E aí, quando nós falamos em permeabilidade, pelo contrário, os estudos eles são extremamente benéficos relacionados ao uso de glutamina e a melhora da flora ou da microbiota, do funcionamento intestinal. Isso traz para nós uma grande oportunidade. Por quê? Se você tem um aminoácido que ele é barato, e quando a gente olha hoje para a maioria das pessoas que se alimentam com um tipo de dieta ocidental, onde tem aumento de industrializados, alto teor de açúcar, de carboidrato simples, alto teor de gordura transgênica, alto teor de gorduras que vão cada vez mais
atrapalhando essa flora intestinal, essa microbiota intestinal, alimentando bactérias intestinais negativas e matando bactérias positivas que iam ajudar nesse microbioma intestinal, automaticamente nós vemos uma população hoje com um alto grau de hiperpermeabilidade intestinal. Alto grau do quê? Alto grau de desbiose intestinal, de problema na absorção dos alimentos e altos níveis de inflamação por conta do estilo de vida, do estilo de alimentação das pessoas. Quando a gente olha para esse tipo de pessoa e nós entendemos que um dos pontos mais positivos para a melhora desse ambiente intestinal é a alimentação com pré-bióticos. Então, alimentos que vão cuidar e ajudar na sua flora intestinal são altamente positivos e recomendados, como por exemplo, aspargos, alho poró, cebola, rabanete, brócolis, entre outros, o butirato, que é uma gordura de cadeia curta, os ômegas, por exemplo, o ômega 3, eles são alimentos, castanhas, etc., são alimentos que vão trazer uma maior alimentação dessas bactérias positivas do nosso intestino e que vão favorecer esse microbioma. Entre eles, a glutamina. Entre eles, por exemplo, nós temos os probióticos, que são a própria suplementação com bactérias, né, com as bactérias positivas. Só que eu não vou falar desses suplementos agora de probióticos, vou falar dos pré-bióticos, que são o quê? Que são substâncias, suplementos e alimentos que vão favorecer isso, que você tem acesso, que é no caso a inulina, que é a arabinogalactanas, que é um outro pré-biótico muito poderoso. Nós temos os fruto-oligosacarídeos, que são às vezes encontrados em fibras, em suplementos de fibras. Nós temos as próprias fibras encontradas nas frutas, nas leguminosas, nas oleaginosas. Então, quando você olha para esse tipo de alimento e percebe que eles são extremamente positivos para você poder melhorar a tua flora intestinal, e lembra que quando você melhora o seu microbioma intestinal, a sua flora intestinal, você melhora o funcionamento do teu cérebro, você melhora as suas emoções, os hormônios que são liberados no seu corpo, seus neurohormônios, você melhora o seu sistema imune. A glutamina, ela também se torna um pré-biótico ao lado dessas substâncias que eu falei para você. E automaticamente, se a glutamina se torna um pré-biótico, ela vai ajudar na digestão dos seus alimentos, porque ela melhora a parede intestinal, ela ajuda nessa reconstrução e nessa blindagem da parede intestinal, e automaticamente ela vai de forma secundária impactar positivamente sim no seu sistema imunológico, porque se você tem uma parede intestinal que funciona melhor, você bloqueia a entrada de moléculas muito grandes que estão causando inflamação, e você bloqueia a entrada de vírus, bactérias que são indesejadas que entrem na corrente sanguínea. Diante disso, se você chegou até aqui nesse vídeo, já coloca aqui pra mim o seu like. E mesmo se você não gostou, tá tudo certo, mano, coloca o dislike, só não fica sem se movimentar. E já me coloca aqui, se inscreve no canal se não inscreveu, pra você receber vídeos todas as semanas. Eu faço 2 vídeos toda semana aqui exclusivos com dicas e trago a verdade pautada em bases científicas para que você possa entender cada vez mais de como se cuidar melhor, como prescrever isso para o teu aluno, se você é profissional da área da saúde, ou você que está me vendo, que às vezes é um aluna que me acompanha, para você saber como aplicar para ter uma melhor saúde, uma super saúde, não é mesmo? Eu quero que você comente aqui para mim assim, nem todo suplemento é para ganho de massa muscular. Só para que a gente possa dar um alerta para a população e as pessoas saberem que existem suplementos que não necessariamente querem o ganho de massa muscular. E o ganho de massa muscular ele é importante sim, você tem que se cuidar, ele é muito importante para a sua funcionalidade. Mas existem aspectos que você tem que olhar também que não é hipertrofia, ganho de músculo, que é, por exemplo, o teu intestino. E a glutamina, no caso, ela serve como um pré-biótico importante aí para você colocar no teu dia a dia e que vai ajudar muito na flora intestinal, na sua microbiota intestinal, vai ajudar em regular as junções firmes do seu intestino e obviamente melhorando aí como a sua permeabilidade intestinal, a digestão dos alimentos, a digestão de vitaminas que são preponderantes para a formação de hormônios, para você, por exemplo, emagrecer, no impacto do seu metabolismo para o emagrecimento e automaticamente no impacto de neurohormônios e no sistema imunológico. Por isso, a glutamina ela é bem-vinda. Adonis, a grande pergunta é, quanto tomar de glutamina, né? Então aí que é uma loucura. O nosso organismo, como ele já produz a glutamina, nós temos que usar uma grande dose de glutamina para ter efeitos
desejados. Os estudos, eles são usados em pacientes, às vezes, que estão com algum problema de imunidade, são estudos bem emblemáticos, eles usam entre 10 a 20 gramas de glutamina. Só que você, uma pessoa saudável, você não precisa dessa dose tão grande. Então o que você pode começar? Entre 3 a 5 gramas. O que eu sugiro que você faça? Você vai aumentando essa dose de glutamina ao longo dos meses de uma forma progressiva e paulatina, sem muita loucura. Que seja que ao longo do ano você chegue a tomar, por exemplo, 10 gramas de glutamina, ou seja, ao longo desse ano você foi progredindo até chegar aos 10 gramas de glutamina. Chegou nesse momento, você aumenta até 15 gramas no máximo, eu sugiro. Você não precisa passar mais que isso. E depois você volta e vai periodizando. Volta para pouquinho, depois aumenta para um médio, aí volta para pouco, aumenta para mais, volta para pouquinho. O teu organismo, ele sempre não se habituar com essa ingestão exógena de glutamina, não chegar numa tolerância, porque nosso organismo, do ponto de vista fisiológico, ele se acostuma com tudo. Então evitar que seu organismo chegue numa tolerância e que ele possa sempre saber que você está preocupado em melhorar o funcionamento do seu intestino. Isso já vai ser muito positivo. E lembra, a glutamina, ela não faz milagre, né, velho? Ela não é um milagre que você vai esperar, vou tomar glutamina, vou continuar comendo industrializado, vou continuar comendo açúcar igual um louco, alimentando as bactérias intestinais ruins e vou continuar e vou curar meu intestino, vou resolver só por causa da glutamina. Para com isso, a glutamina é um suplemento. O suplemento, ele ajuda, ele é mais um ponto. Então o negócio é o seguinte, para você que faz tudo certo, a glutamina vai servir sim. Agora você não faz merda nenhuma certa e acha que a glutamina vai resolver, esquece. É melhor você começar a diminuir o açúcar, diminuir o industrializado. É melhor você começar comendo alho, cebola, aspargos, alho poró, rabanete, alimentos que vão ajudar na sua flora intestinal e depois você se preocupa com a glutamina. Porque, de novo, a glutamina, assim como qualquer suplemento, não é o milagre, a fórmula mágica. Ela é mais uma estratégia a ser usada junto com inúmeras outras para favorecer a sua super saúde. Aqui nós estamos falando de uma parada muito importante, a saúde intestinal. A pergunta que muita gente me faz agora é, Adonis, quais são as contraindicações ou quem pode tomar, quem deve tomar, né, a glutamina? Uma vez que nós já entendemos para que funciona ela, qual o grande objetivo da glutamina, e você já entendeu que eu posso tomar, ela pode ser interessante para pessoas que adultos, saudáveis e pessoas que sentem uma dificuldade com o seu sistema imunológico. Você percebeu que você tem uma dificuldade com o seu sistema imunológico, você fica muito doente, você é uma pessoa que sempre está com uma dor de garganta, está com preguiça, está sentindo mal, sempre sente estufado, tem muita flatulência, peida muito, essa palavra peida demais. Você é uma pessoa que você pode usar glutamina sim, mas eu quero te fazer aqui um alerta. Eu sugiro que você antes observe como está a sua alimentação e como está a sua rotina de vida, porque isso pode estar sendo impactado. Não é pela glutamina, de novo, ela não vai ser a salvadora da paz, ela vai ser mais um pré-biótico, mas eu sugeriria que você tomasse cuidado com alguma ingestão de alguns alimentos que possam estar te inflamando nesse momento e que você colocasse, adicionasse, mais importante do que o resto, adicionasse outros alimentos que podem te ajudar nessa flora intestinal. Aí sim, você vem de repente com uma glutamina, com uma inulina, com uma arabinogalactana, com um fruto oligosacarídeo, para até te ajudar com mais água, uma ingestão maior de água, uma ingestão maior de fibras, que vão te ajudar no funcionamento do teu intestino. Ok? Então quem pode tomar? Todo mundo saudável, mas você que de repente está percebendo um déficit no seu sistema imunológico, use a glutamina como algo a mais, mas use junto com outras estratégias que vão te ajudar nesse sentido, ok? Então, Adonis, tem alguma contraindicação? A contraindicação não é nenhuma, só tem que tomar cuidado com o excesso da dose de glutamina, tá bom? Porque por ela ser um aminoácido, se você toma 40, 50, 30 gramas por dia ao longo de muito tempo e você não tem uma prescrição médica recomendada relacionado à glutamina por conta de algum aspecto que você está enfrentando de saúde, você tem que ter cautela com essas doses cavalares. Eu não sugiro que você utilize. Por isso que eu falei sobre progressão e sobre periodização. Do ponto de vista fisiológico é o mais inteligente. Agora, você pensa numa contraindicação, a grande contraindicação é a mesma do excesso de proteína. Quando a gente toma um excesso de proteína, ingere excesso de proteína, nós temos que tomar cuidado com a sobrecarga renal, com a nossa sobrecarga no fígado e automaticamente com
os picos de insulina, porque assim como qualquer outro tipo de proteína, a glutamina, quando ela é ingerida em excesso, ela vai dar picos de insulina. Isso pode gerar uma resistência à insulina, tá bom? Pré-diabetes ou algo do tipo. Mas isso, de novo, em doses cavalares, que são desnecessárias para quem pensa em saúde e para quem pensa em a utilização a médio e longo prazo, buscando resultados a nível de permeabilidade e melhora da microbiota intestinal. Esse foi mais um vídeo onde eu quis te ajudar aqui. Eu espero de coração que eu tenha te ajudado, que você tenha curtido. Deixa o seu like de novo, deixa um comentário aqui, uma pergunta para que eu possa te ajudar. Eu não sei se você sabe do nosso projeto chamado Clube do Artigo, mas é um clube onde toda semana eu entro com você ao vivo, te ensinando, resumindo um artigo científico, assim como esse aqui que a gente falou. E eu também te ensino a pesquisar artigos em fontes que são importantes, fontes que são confiáveis. Esse Clube do Artigo, ele funciona, o link eu vou deixar aqui embaixo, só você tocar e já participar na hora que a gente já tem aula essa semana. Espero que você tenha gostado desse nosso momento e se inscreve no canal para que você possa ficar ligado no nosso próximo vídeo. Tamo junto, é nóis!